Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 16 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Nessa análise de fechamento, vou falar aqui de 19 ativos, contando aí índice, Ibovespa, futuros e ações. São 16 ações que serão comentadas nessa análise de fechamento do pregão, então fica comigo até o final, que vai ter muita ação interessante, muita ação que vocês colocaram aqui, solicitaram nos comentários da análise de fechamento de ontem, de segunda-feira, e lembrando que você solicitando aqui, a gente vai olhar, primeiramente dando prioridade quem é membro, que na verdade quem está dentro do aplicativo DV Invest, depois quem é membro do canal, depois quem está inscrito no canal e por último, se não tiver completado ali que eu tenho um número específico, nós temos um número específico ali de atendimento, porque senão fica uma lista muito extensa, considerando que a gente fala das operações que a gente recomenda, que tem operações em andamento, fica algo muito longo para análise de fechamento do pregão. Ontem já foi uma análise de mais de 20 minutos, quase 25 minutos, então vamos ver se a gente consegue reduzir um pouco esse tempo aqui, e aí espero que vocês compreendam justamente, a gente quer atender o máximo número de pedidos, mas logicamente não dá para deixar a análise também muito extensa. Então vamos lá, deixa um like, deixa um joinha, eu vou rodar aqui a vinheta, na sequência a gente já começa com a análise do Ibovespa. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibovespa, que no pregão de hoje, quebrando a sequência de 11 pregões aqui consecutivos de alta, queda hoje, por enquanto, de 0,19%. Os ativos estão dentro do leilão de fechamento, ainda vai alterar esse valor, mas é uma leve queda após testar essa resistência aqui em torno dos 129.500 pontos. Então essa primeira região, depois a região mais perto ali dos 130 mil pontos, 129.900 a 130 mil pontos. Então essa é uma faixa importante de resistência. Não, apesar da queda, não temos um sinal de baixa ainda, mas o fato é que oscilação abaixo dessa mínima aqui aumenta um pouco mais a probabilidade de ter algo para baixo. Até olhando para um gráfico de 105 minutos, como gerou aqui um fundinho ascendente, se abortar esse fundo ascendente, ele abre espaço para se ter o quê? Uma correção. De ter um movimento para baixo, que aí seria o movimento do gráfico diário, o movimento ali de busca, por exemplo, da média móvel exponencial de 13 períodos, de 10 períodos. Aqui uma faixa de suporte que é relevante, que tem ali alguns fundos anteriores, mais essa região aqui. Isso aqui dá para se olhar também como um patamar de avaliação junto com a média, que é ali por volta dos 127.600, e outros níveis que a gente vai observar e pegar aqui um Fibonacci, caso aconteça, logicamente, o sinal de queda, de ver quais são os níveis mais importantes, aqui o 38,2% lá embaixo, em 125.270 pontos. Então, são os principais suportes nesse momento para o Ibovespa, que acabei de comentar. Nos futuros, nós temos aqui no mini índice um dia de queda, por enquanto, 0,3%. Olhando aqui para oscilação em relação à mínima do pregão anterior, já oscilou abaixo, já é um primeiro indício. Se no próximo pregão oscilar abaixo da mínima desse pregão, reforça o sinal de movimento de baixa, movimento de correção, cenário de correção de curtíssimo a curto prazo aqui desse movimento longo de subida. E aí, olhando por um prazo menor, para olhar para as operações de day trade, dá para se observar que está aqui tentando cair, não ganha força para queda, então ainda está fraco para cair. Por mais que caia, ainda está fraco. Mas de maneira geral abriu caindo, gerando um topo descendente, foco em buscar a operação de venda, principalmente de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, que seria algo assim, ó, ou seja, abre caindo, perde essa estruturazinha aqui de alta, uma leve estrutura de alta dentro de todo esse movimento de queda, quase que uma correçãozinha em ABC, abriu caindo, foco em venda, dependendo de rompimento, uma alternativa, mas a principal seria corrigir o girotopo descendente perto da média e fica mais para se buscar venda no próximo pregão no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, se abre subindo, o ideal seria passar a gerar sinalizações de alta já acima desse patamar aqui, uma região ali por volta dos 130.300 pontos, que seria algo assim, vem para cima aqui, estoura essa região aqui, bate aqui, e a partir disso gera correção, preferencialmente acima dos 130.300,
seria mais interessante para se buscar a operação de compra, para demonstrar realmente força e depois fraqueza para cair, para buscar essas operações aí de compra. Dá para buscar a operação antes, por exemplo, lateralizou aqui, gerou pivô de alta? É uma alternativa, não é da que eu mais gostaria, mas é uma das opções também. No dólar, a gente teve aqui um sinal de baixa no pregão de hoje, está ainda aí cotando, logicamente, ainda tem toda essa hora de final de pregão, 0,34% de queda, topinho descendente entre as médias por enquanto. Deixa eu só ver a questão do ajuste aqui, tirar o ajuste. Entre as médias no dólar, e dentro dessas médias, daqui que a média correta está agora aqui, então aqui entre essas médias, esse sinal de baixa em cima da média móvel exponencial cria uma expectativa de poder ter algo para baixo. O viés é de baixa. A tendência do dólar, lembrando, é de alta, mas o viés é de baixa porque voltou muito aqui e criando expectativa até de gerar um padrão gráfico aqui chamado de ombro, cabeça, ombro. Olhando para o gráfico 60 minutos, depois de um grande candle de alta, não anda e já volta forte para baixo das médias, cenário um pouquinho mais para baixo. Então, se abrir caindo, eu ficaria atento para buscar a operação de venda. Já tem um topo no gráfico diário. Já tem um indício aqui no gráfico 60 minutos de sinalização de perda de força. Se abrir, tentou gerar um sinal de alta. Se abrir caindo, perdendo essas mínimas aqui, principalmente essa aqui, que está localizada no 5.431, olharia um pouco mais para buscar a operação de venda. Melhor ainda se essa operação de venda for abaixo desse nível aqui, que era um suporte. Aqui é um suporte. Aqui era um topo anterior, olha só que interessante aqui, ó. Essa região é uma região realmente importante para o dólar ali por volta dos 436, do 436, 436, seria esse nível mesmo, 436 é um nível mais importante. Então abre caindo aqui, ó, e passa a proporcionar sinalizações de baixo, topo descendente, pivô de baixo, abaixo de 436, olharia para venda. Por outro lado, abriu subindo e passou a proporcionar sinalização de alta acima, pelo menos dessa região aqui, na faixa ali dos 442, dá para buscar alguma operação na ponta compradora. Não seria das melhores não, mas é uma alternativa. Só olhando por 60 minutos aqui, não consigo ver ainda uma probabilidade tão grande de vir aqui forte para cima, mas por isso que eu não descartaria de imediato buscar essa entrada, mas o ideal seria ver algum movimento de força aqui, ó, um movimento longo de alta para depois buscar as operações aí de compra de fundo ascendente. Olhando agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje oscilou abaixo da mínima do pregão anterior, do pregão passado oscilou acima da máxima, que aí perde a mínima, mas está acima da média, ou seja, ativo está lateral. Se eu pegar o gráfico intraday aqui de 60 minutos, ó, a gente vai observar uma lateralização, uma tendência basicamente indefinida. Só que depois que fez essa mínima, esse movimento aqui foi bem fraquinho. A última informação é de perda da mínima, então quebrou aqui essa estrutura, não fechou abaixo, mas aqui está sofrendo para subir. Se abre, por exemplo, caindo aqui, ó, gerando ali um fechamento aqui para baixo, até dessa região, primeira hora de pregão para baixo dos 38,25, vai apoiar um pouco mais a operação de venda de day trade ali, no gráfico de 15 minutos ou 10 minutos de topo descendente principalmente. Melhor ainda se esse topo descendente for para baixo dos 38,15, dessa região de fundo que foi respeitada. Ou seja, abriu caindo, topo descendente para baixo dessa região, fica mais para se buscar a operação de venda em Petro. Por outro lado, se conseguir ganhar força aqui para cima, subiu, ganhou um pouco de força e passou a proporcionar fundo ascendente acima dos R$ 38,45, também focaria em compra de day trade. Nesse momento, para quem está comprado no swing trade, eu manteria a posição de stop, olhando para um gráfico aqui de 105 minutos, no mínimo aqui nesse ponto. Tá? O mais bem protegido seria aqui, tá? Mas no mínimo aqui abaixo desse patamar, o stop ali nos 37,97 e mais bem protegido abaixo desse grande candle de alta aqui na faixa dos 37,37. Tá? Lógico que se ela vier aqui romper essa região, aí o stop dá para subir aqui para baixo dessa lateralização aqui da Petro. Na Vale 3, o dia foi de recuperação, queda de 1,05%, foi lá embaixo, acionou os stops aqui de compra de swing trade, lembrando, a tendência está indefinida, com esse sinal aqui, gera um pivôzinho de baixa, mas esse pivô de baixa está dentro de um único movimento de alta. Por esse motivo, ele é menos relevante. E aí, olhando para o semanal, a tendência está indefinida. Olhando para o mensal, indefinida, e ainda entre as médias, semanal, entre as médias, o diário estava aqui com as médias aqui, um preço muito próximo das médias, e elas muito próximas aqui, então é um cenário de bastante indefinição, o que tem um risco maior, dentro do que eu tinha comentado. Se eu fosse tomar a decisão aqui de entrada no papel, seria compra, ele teria tomado stop agora. Agora, é o melhor cenário apoiando compra? Não, tinha ativos melhores do que
a Vale, tanto que, em termos de recomendações de swing trade, a gente não tem posição em Vale 3 nesse momento. Mas o fato é, Dalton gerou um martelo aqui, e aí, entro comprando? Eu não compraria. Assim, pode até ganhar força aqui para cima, mas eu não compraria. Assim, não é uma forma que está acontecendo aqui que me levaria a comprar, dentro do contexto que ela tem, que me levaria a comprar essa ação. Então, ficaria mais de fora, olharia um pouco mais se fosse buscar a operação de day trade, por exemplo, se ela vier aqui, abre caindo e perde a mínima desse candle aqui, eu focaria em buscar alguma operação de venda, até mesmo topo descendente no gráfico de 10 ou de 15 minutos, após voltar aí para baixo dos 61,96. E para compra, se realmente der uma estilingadinha aqui para cima e passar a gerar sinalização de fundo no mínimo acima do fechamento do pregão de hoje, R$ 62,33. Seguindo aqui para a gente falar dos demais papéis, a gente tem posição, bateu ontem tinha ficado a 1 centavo, bateu no objetivo no pregão de hoje, a Goal 4 fechou inclusive com alta de 1,09%. Essa operação, então, lembrando as recomendações do swing trade, está sob responsabilidade aí do Kaique, gerou um ganho aqui de 3,95% e isso proporcionou para o capital total, dentro do que a gente recomenda em termos de gestão de risco, quantos por cento você aloca nessa operação? Então ela gerou para o capital total 1% aí de crescimento do capital total. A gente tem posição aberta ainda em Itaúsa, seguimos com posição em aberto, lembrando, a posição em Itaúsa já teve mudança de stop da operação, então qualquer dúvida em relação a onde é que está o novo ponto de stop, um stop de proteção de lucro, está lá dentro do aplicativo DV Invest. E Duque 3, pregão de hoje não fechou legal, 2,43%, a queda aí do papel, mas seguimos posicionado em um preço ainda abaixo do preço que ela fechou aqui. A minha expectativa é que essa ação dessa lateralizada aqui possa romper forte aqui para cima. Minha expectativa, mas vamos ver se ela vai conseguir manter pelo menos acima desse patamar aqui. E também a Educ já tem um stop aí alterado, tá? Então olha dentro do aplicativo. CEMIG 4, alta de 1,4%, se aproximou do objetivo, mas é um pouco mais para cima aí o objetivo dessa operação. Seguimos posicionado, qualquer mudança do stop dessa operação também vai ser comentada aí pelo Kaique. Dentro do aplicativo você recebe a notificação e a gente atualiza aqui nosso controle. Magazine Luiza, queda feia aqui no Magazine Luiza no pregão de hoje. Deixa eu voltar com o ajuste. Queda feia no pregão de hoje, queda de 4,88%. Acionou stop? Não acionou stop. Bateu aqui em R$ 13,54 no MGLU 3. Mas se ela vier perder essa mínima aqui, ela aumenta a probabilidade de ter algo para baixo e, consequentemente, pode acionar o stop aí de uma compra que o Kaique recomendou aí no pregão de ontem. Depois disso, o NIP 6, que na realidade já está aqui, né? O NIP 6, a gente tem uma compra em aberto no papel, gerou um fundo ascendente, não anulou esse fundo, seguimos aí com ver se ela consegue gerar algo aqui para cima. Enquanto não perder essa mínima, a expectativa ainda é mais positiva para essa ação. Move 3, recomendação de compra no pregão de hoje, na expectativa que ela está gerando esse fundo ascendente aqui, ó, em cima de um patamar de suporte, que ela possa ganhar força aqui para cima. Ainda é um ativo que está dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico semanal, está dentro de um processo de correção, bateu em cima da média, está gerando um sinal de alta, chegou a chamada aqui de piercing ou perfuração, superou até a máxima do pregão anterior. Vamos ver se consegue andar aqui para cima. Lá dentro do aplicativo você consegue ver qual o ponto de stop, objetivo, quantos por cento do seu capital alocar, qual o risco dessa operação. Está tudo lá bem descrito aí no seu celular ou via web também, app.dvinvest.com.br. Destaque do pregão de hoje, eu peguei isso antes do leilão de fechamento, então pode ter alterado um pouco, que estava uma briga ali razoável, quem era o destaque de alta, se é SLCE3, se era o GGBR4, enfim, estava muito próximo ali os dois ativos. Mas o fato é que a SLCE3 fechou em boa alta de 2,06%, depois de uma lateralização aqui, ó, bateu na média e ganhou força aqui para cima, então um ativo interessante aí para swing trade, e eu tenho até uma posição aberta num trade idea, que é algo exclusivo para dentro da Blue 3, que é um prazo um pouco maior pelo gráfico semanal, de tentar pegar aqui um movimento para cima. Então foi um bom fechamento para esse trade idea que eu já passei, já tem alguns dias aqui nesse papel, se eu não me engano foi até aqui nessa região, a região de entrada. Então a expectativa mais positiva aí para SLCE3. A PECAR 3, ela fechou hoje muito mal, queda de 7,94%, mas apesar dessa queda, esse movimento de subida que quebra aqui estrutura de baixo do gráfico diário, me chama a atenção para quê? Avaliar essa queda,
não faria nada agora, não compraria de imediato, pode até subir no próximo pregão, mas assim, eu ficaria atento nos próximos pregões para ver se gera alguma compra aqui de fundo ascendente em cima de níveis de resistência que foram superados, que podem funcionar como suporte. Ou mesmo, se a gente pegar aqui, ó, o Fibonacci, olhar para 3,09 ou 2,98, enfim, acima dos R$3, sinal de alta me interessaria para compra em PK3. Então, é um ativo que chama minha atenção para swing trade na ponta compradora. Nesse momento aqui, para quem estava comprado, já tinha um movimento longo de subida, perda de mínima no sinal de saída ali de um fundo ascendente, enfim, ou num gráfico de menor periodicidade também, alternativa de saída. Seguindo para a gente falar aqui, depois de PK3, dos ativos que vocês solicitaram aqui, começando BBDC4, a ação continua sendo mais fraco do que a média, que o Ibovespa já subiu, está acima das médias, aí aqui nem conseguiu voltar para cima dos fundos anteriores. Então é um ativo mais fraco, mas está dentro do movimento de recuperação contra essa queda aqui. É o ativo que eu compraria pensando no prazo mais longo? Não, não seria esse ativo. Então, e para curto prazo, para swing trade? O ideal seria que esse sinal de alta aqui de um fundo ascendente ele ocorresse acima dessa região aqui, não abaixo dessa região. Por mais que supere aqui essa máxima, não abaixo. Então, se fosse para arriscar algo, eu ficaria um pouquinho mais para compra de rompimento aqui nesse ativo, colocando stop abaixo do candle que gerar o rompimento ou pela volatilidade do papel. Seria a alternativa de arriscar algo. Então, compra em BBDC4 só se fosse para swing trade mesmo, na minha opinião. Ou seja, uma das alternativas na superação dos 12,79, lembrando o cenário ainda é o mais desafiador, mas é um ativo que pode fazer uma correção um pouquinho maior aqui do gráfico semanal, buscando a região na faixa dos R$13, que seria a alternativa de tentar pegar um movimento para R$13 ou até um pouco mais acima ali na faixa dos 13,20. EGE3, ação fechando aqui em alta de 0,22%, dentro do movimento de subida. Esse aqui foi um pedido de um membro aqui dentro do canal. Até houve um outro pedido desse mesmo membro, se eu não me engano o nome dele é Lincoln, pediu aqui para falar de Taesa. Como são dois ativos do mesmo setor e tentando atender mais pessoas possível, eu estou pegando só um ativo desse setor, tá? Do pedido que foi feito. E até mesmo eu estou buscando, só se não tiver muito pedido, mas pegar apenas uma ação por pessoa, tá? Por solicitante aqui. E aí eu vou escolher. Se tiver 2 ou 3, eu vou escolher qual ação que eu acho mais interessante comentar. Então, nesse caso aqui, a G3 também é um ativo que eu tenho posição ali em cima de carteira recomendada, então é um ativo que vem se desempenhando bem, posição também em trade a dia, então é um ativo que para buscar a operação de compra de swing trade eu aguardaria algum processo de correção, ou de movimentação lateral ou movimentação de baixo para buscar alguma operação de compra. Nesse momento seria um ativo mais para posicionar ali, por exemplo, no gráfico 105 minutos, posicionar aqui o stop da operação de compra aqui, ou se quiser um stop mais curtinho aqui, de swing trade, né? Se quiser um posicionamento de stop mais curto para a operação de swing trade, quem está posicionado. Embraer, ação que está em tendência de alta em basicamente todos os prazos operacionais, rompeu aqui com esse movimento de subida vários topos, ok, então agora o que eu me chamaria atenção para compra? Aguardar um movimento lateral ou de baixa para buscar a compra no decorrer da próxima semana. Para essa semana, a gente está falando de terça-feira aqui, ideal que tivesse mais uns 2 a 3 pregões pelo menos aqui para a gente buscar uma entrada, então ficaria mais para a próxima semana uma compra de swing trade nessa ação. Não que ela não vá subir, apenas que não encaixaria para mim entrar comprando aqui agora, o stop para mim ficaria mal posicionado, vou posicionar um stop aqui nessa ação. Então, para swing trade não entraria agora, apesar de toda a tendência de curto, médio e longo prazo estar alinhada aí para cima. BB Seguridade, tendência de alta aí no gráfico diário, está vindo para realinhar sua tendência de alta pelo gráfico semanal. Então a ação vem dentro de um movimento longo de subida, mas como o movimento já é longo de subida, por mais que possa buscar essa região aqui, a gente está falando ali de uma valorização na faixa de menos de 1%, e o stop fica mal posicionado. Então, me resta aqui, se você está comprado, vai olhando ali, por exemplo, no gráfico 105 ou de 60 minutos, possíveis recuos, lateralizações e botar o stop aqui abaixo dessa região aqui. Então seria essa uma alternativa aqui para se posicionar stop nessa operação. Qual outra também é? Botar o stop a cada nova mínima ascendente, para quem está posicionado na compra de swing trade nessa ação. Prio 3, ação que veio com sinal bom de alta no pregão de ontem, ganhou força, mas hoje, ó, já fez o contrário. Gerou aqui um topo abaixo do topo anterior.
Então, para quem está comprado, eu deixei o stop aqui embaixo mesmo. Tá? Quem está comprado, deixa o stop aqui abaixo dessa mínima aqui, dos R$ 44,74, abaixo desse patamar. E para quem está de fora e quer abrir uma compra, se essa ação, a partir desse momento, romper isso aqui, aí abriria a compra com stop aí na volatilidade, tentando pegar toda uma movimentação para cima de Prio 3, que ela ainda não quebrou a estrutura dela de baixo. A estrutura dela de baixo é esse último movimento de queda. Toda essa subida aqui, ó, daqui dessa mínima até aqui, esse ponto, é um tempo maior para subir do que foi para cair, e ela não rompeu essa máxima, ela precisa romper. Por isso que, se ela lateralizar aqui em relação a esse movimento de subida em termos de tempo, a gente está falando aqui de um tempo de 11 candles, tem 8, se ficar aqui mais uns candles aqui de lado e romper para cima na semana que vem, interessante para buscar essa compra aí na Prio 3. E quem tiver posicionado, já mencionei, stop abaixo dos 44,74. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma essa análise de fechamento para vocês, seja na parte de aprendizado ou na parte da leitura do mercado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe essa análise, deixe seu like, para a gente é muito importante esse joinha. Dessa forma a gente dissemina um conteúdo de qualidade para outros participantes aí do mercado. Se você já não quiser também compartilhar, agradecemos por prestigiar aqui o nosso trabalho diariamente. Um grande abraço e até a próxima.